Deus não precisa de ajuda, mas de posição. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 está escrito: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Esta passagem fala que Deus é proteção, é firmeza, é justo, fiel e não comete erros, e que suas obras são perfeitas. Se as suas obras são perfeitas, podemos concluir que ele faz tudo de forma perfeita e no tempo certo. Creio que isto não é novidade para ninguém, certo? Porque em Salmos 18, versículo 30 está escrito que o caminho do Senhor é perfeito e a sua palavra é provada. No Salmo 19, versículo 7 está escrito que a lei do Senhor é perfeita. E em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu acredito que todos que creem em Deus têm esta concepção, este entendimento. Só que a maioria não age segundo esta consciência, segundo estas verdades. Geralmente, quando a pessoa tem uma promessa de Deus, fica ansiosa e às vezes tenta dar uma força para Deus. Ou às vezes coloca nas mãos de Deus algo que não consegue resolver e por achar que está demorando, tenta ajudar Deus a resolver. Isso quando não toma de suas mãos. Nós precisamos entender que Deus não precisa de ajuda. Ele é todo-poderoso e sabe de todas as coisas. O que Ele requer de cada um de nós é posição, a posição que Ele estabeleceu. Deus trabalha em parceria com o ser humano, não porque Ele precisa, mas para nos dar o privilégio de sermos participantes de sua obra. Mas nesta parceria, precisamos entender algumas coisas. Primeira, tem coisas que só cabe a Deus fazer e Ele não permite que ninguém intervenha ou ajude. Segunda, tem coisas que cabe somente a nós fazermos e Ele de forma alguma faz. E é exatamente assim que funciona. Com base nisso, podemos concluir: nós já ganhamos muito da parte de Deus, mas também perdemos e deixamos de ganhar. Isso sem falar que muitas bênçãos e promessas se cumpriram de forma atrasada, não por erro de Deus, mas por falta nossa, por falta da posição ideal. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, está escrito que para todo propósito há tempo e modo. E, logicamente, este tempo e este modo é de Deus e não nosso. Então, no sentido pessoal, quanto às promessas e planos de Deus, tanto eu posso retardar como posso perder. Tão somente por falta de posição, por não fazer a minha parte, ou querer ajudar ou fazer a parte de Deus. Então, qual deve ser nossa posição ou atitude para que as promessas e os planos de Deus se cumpram em nossas vidas? Primeira atitude: precisamos de fé, que é a certeza que Ele tem poder para fazer e que vai fazer. Por isso está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, sem fé não vamos receber aquilo que desejamos ou as suas promessas. Segunda atitude: precisamos de confiança. Confiança é a certeza que Ele vai fazer ou cumprir no tempo e na forma dele. E eu vou esperar, sem atrapalhar, reclamar ou murmurar. Como está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A confiança faz você contemplar com os olhos da fé e trazer à existência aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não recebemos. Terceira atitude: precisamos de dependência, ou seja, depender inteiramente dele.
Não tem como ser autossuficiente sabendo que tudo que temos, somos e conquistamos foi por causa da sua graça, misericórdia e bondade. Como disse o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E ainda fica bem claro a sua soberania em 1 Samuel capítulo 2, dos versículos 6 a 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes. Precisamos reconhecer nossa total dependência de Deus. Vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos deu e com certeza Ele quer nos dar muito mais. Mas para que isso aconteça, precisamos ficar na posição que Ele quer. Precisamos fazer a nossa parte e não atrapalhar a dele. Precisamos de fé, plena confiança e total dependência de Deus. Amém? Vamos agora para a nossa prova de fé e confiança. Se eu fosse perguntar, creio que a maioria das pessoas vão dizer que tem fé e confiança em Deus. E uma coisa é certa, a maioria destas pessoas ainda não entregaram suas vidas completamente a Cristo. Vamos entender melhor. A maior dádiva, a maior promessa de Deus é a salvação, é o céu, o lugar perfeito, sem dor, sem sofrimento e sem morte. Como é que alguém diz que tem fé em Deus, confia em Deus e rejeita a salvação? E se a pessoa rejeita a salvação, em outras palavras, não tem plena confiança e fé em Deus. Quero orar por você que vai entregar sua vida a Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. E também quero orar para as pessoas que ainda não entregaram suas vidas completamente a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença. Recebe cada vida que está nesse momento se entregando a Ti. Perdoa os seus pecados, pois estas pessoas estão arrependidas e estão Te recebendo como Senhor e Salvador. Lhes dê nova vida, escreve uma nova história para cada uma delas. Cumpre os Teus planos e as Tuas promessas em suas vidas, principalmente a promessa da salvação. E aquelas pessoas que se entregaram parcialmente, recebe cada uma delas que agora estão se entregando completamente a Ti e cumpre também Tuas promessas em suas vidas. Amém? Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe com esta graça.